Este filme conta com recursos de acessibilidade disponíveis através do aplicativo Movie Reading. Informamos que agora é o momento de sincronizar o recurso baixado no app com o filme que vai começar. Boa sessão! Logotipos: Centro Cultural Martha Watts, que é um casarão de 2 andares. SEMAC, Secretaria da Ação Cultural, brasão da Prefeitura de Piracicaba. Cinecolor Group, escrito em letras maiúsculas vermelhas. Cinemateca Brasileira e Sociedade Amigos da Cinemateca, organização social. Em letras amarelas, Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentam uma produção Urgência Filmes. Piracicaba 1922, projeto de digitalização e restauro do filme Piracicaba de 1922, primeiro longa-metragem filmado na cidade no início do século XX. Filme em preto e branco. Letreiro: Independência Film. Empresa oficial para a Exposição Nacional apresenta. Empresa está escrito com Z. Piracicaba. Piracicaba, cidade do estado de São Paulo, servida pelas companhias Paulista e Sorocabana, é uma das mais belas e prósperas do estado. Belas está escrito com 2 L's. Seu clima é temperado e ameno, suas terras são fecundas e ricas, desenvolvendo-se a policultura, o que faz a força da sua economia. Policultura está escrito com Y. Os principais produtos cultivados nas suas lavouras são a cana, o café e todos os demais cereais. Cana está escrito com 2 N's e cereais com E no lugar do I. Como cidade moderna cheia de belos edifícios, lindas praças, jardins, parques, ruas largas e bem traçadas, Piracicaba é uma urbe modelar. População: 56 mil habitantes, altitude: 550 metros. Produção: cereais, cana-de-açúcar, café, etc. Açúcar escrito com 2 S's. Rendas municipais: 821 contos de réis. Patrimônio municipal: 1.200.000 contos de réis. Aspecto de Piracicaba visto do Colégio Piracicabano. É dia. O telhado triangular de telhas de cerâmica do Colégio Piracicabano, cujas paredes são de tijolos à vista. As janelas do andar superior do colégio estão fechadas. Ao redor, há árvores com folhas abundantes e inúmeras casas, todas com telhados triangulares de cerâmica. Ao fundo, há um morro debaixo do céu limpo. Na paisagem, misturam-se árvores e residências. Em volta das casas, muitas delas com várias janelas e portas, há ruas que estão desertas. As folhas de uma árvore comprida balançam levemente ao vento. A árvore é mais alta do que as casas e há outras árvores. Gira-se 360 graus pela cidade, passando por inúmeras casas e árvores. Letreiro: a cidade vista das cercanias da Igreja da Boa Morte. Igreja escrito com E. Em tom amarelado, vê-se a Igreja da Boa Morte, uma edificação mais alta do que as casas. Ela tem uma torre de um lado e um telhado abobadado de outro. À frente da igreja há casas com poucas janelas e uma porta. Todas têm telhado triangular de telha de cerâmica. Atrás das casas há árvores e ao fundo o morro, visto mais de perto. Percorremos a cidade a partir da igreja e vemos mais e mais casas cercadas por árvores por toda a extensão de Piracicaba. Há algumas casas mais largas e com 2 andares. Algumas delas têm janelas duplas em forma de arco. As ruas estão desertas. Todas as casas estão localizadas em quarteirões regulares e bem delineados. Percorremos uma praça vista do alto com árvores de diferentes tipos, incluindo uma com galhos quase desfolhados.
As árvores densas cobrem as casas ao fundo. O sol brilha forte sobre a paisagem. A filmagem fecha-se em um círculo até desaparecer. Letreiro: Paço Municipal, fachada do belo edifício. A filmagem abre-se em um círculo até ocupar toda a tela. Oba! Em tom violeta, um homem de chapéu, terno e gravata acena em nossa direção e passa por uma mulher que caminha com um menino na calçada. Passam em frente ao Paço Municipal. Um homem puxa um burro engatado em uma carroça. Bom, Ele olha para nós e cumprimenta com um aceno de mão. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiro: 2 estradas de ferro servem a cidade, dando vazão às riquezas da sua produção e promovendo o fácil acesso dos forasteiros. A Sorocabana, por muito tempo, foi a única rede de viação férrea que serviu à cidade, prestando-lhe inestimáveis serviços. Estação. A filmagem abre-se em um círculo, revelando a estação ferroviária. A estação tem 2 andares, sendo composta por janelas na parte superior e algumas portas embaixo, cobertas por um toldo, debaixo do qual há algumas pessoas. Letreiro: Fachada da Estação da Paulista. Em preto e branco, a fachada da estação, com janelas em forma de arco e uma placa na parte superior na qual se lê Paulista, abaixo de um relógio. Inúmeras pessoas marcham diante da estação, indo da direita para a esquerda. Mais à frente, um grupo de homens, todos de chapéu e terno, observam. Em tom amarelado, dentro da estação, alguns homens se apoiam de costas em uma grade. Letreiro: O delegado regional do ensino, professor Sudimenuti e os jovens escoteiros. Em preto e branco, alguns jovens de calça curta e homens adultos estão diante da estação. Todos são brancos e usam chapéu e terno. Alguém passa em uma charrete e os homens acenam tirando o chapéu. Letreiro: Casas construídas pela Companhia Paulista. Em tom violeta, vêem-se as casas, amplas com telhado de cerâmica e janelas largas. A rua em frente é de terra e do lado oposto das casas há uma enorme cruz de madeira. Diante de uma das casas, que é bem grande, há um enorme quintal cercado por uma mureta. Ao fundo, outras casas de igual tamanho, e na frente de uma delas, algumas pessoas caminham. São cerca de 10 casas, uma ao lado das outras. Uma das pessoas corre subindo um morro em direção a um trilho de trem. Letreiros: Por ocasião da inauguração da Estrada de Ferro Paulista em Piracicaba, antiga aspiração do seu povo, obra do esforço de seus filhos, realizaram-se solenes festejos na cidade em 29 de julho de 1922. Assistiram às solenidades as altas autoridades do Estado. Arco de Triunfo em homenagem ao governo de São Paulo. Triunfo está escrito com PH. Ao lado do grande arco, várias mulheres usando vestido claro estão enfileiradas diante de um muro que contém algumas propagandas, dentre elas do Guaraná Espumante, do Bar de Luxo e da Charutaria Esporte. Um bonde duplo lotado com alguns homens fardados em pé passa na frente das mulheres e faz uma curva, passando embaixo do Arco do Triunfo. Sobre o arco há estátuas de anjo e uma placa na qual se lê Salve, Governo do Estado. Outro bonde, também lotado, segue atrás do primeiro. Há também alguns homens que observam. Em preto e branco, sem coloração, 2 mulheres caminham embaixo do arco. Uma delas está de braços dados a um homem. Letreiro: As ruas da cidade são sempre cuidadosamente irrigadas pelos cuidados da prefeitura. Um carro-pipa passa em uma rua larga jogando água. Há 2 carros estacionados de um lado bastante arborizado. Um homem uniformizado montado a cavalo passa na frente do carro, conduzido por 2 homens. A água é aspergida abundantemente através de 2 bicos nas laterais e na traseira do carro. O carro vira uma rua, passa em frente a uma grande edificação e vai embora. Letreiro: A cidade de Piracicaba é servida por bondes elétricos, cujos trilhos cortam toda a cidade. A filmagem abre-se em um círculo. Em tom violeta, vêem-se os trilhos de bonde em uma rua. 2 homens em uma carroça guiada por um burro
passam sobre os trilhos e viram a rua, ladeada por edifícios. Letreiro Rua do Comércio. Comércio está escrito com 2 M's. A Rua do Comércio é vista de frente, com estabelecimentos comerciais em ambos os lados. Pessoas diversas caminham pela rua e em calçadas, enquanto os carros cruzam a via ao fundo. Letreiro, trecho da Rua São José, vendo-se a Coletoria Federal. Em tom amarelado, vê-se um estabelecimento. Alguns homens e um menino estão parados em 2 das 3 grandes portas abertas. Carros estão estacionados junto à calçada, onde estão meninas e mais alguns homens em pé. Letreiro, Avenida Rui Barbosa, na Vila Resende. Em tom violeta, a fachada da Farmácia Faria. Farmácia está escrito com PH. A fachada da farmácia é extensa e composta por grandes portas em forma de arco. Letreiro, trecho da Rua de Santo Antônio. Em tom amarelado, uma ampla edificação de 2 andares e com inúmeras janelas e portas. Em uma placa lê-se, a preferida. Alguns homens e crianças caminham pela calçada em frente ao estabelecimento. Um carro segue em frente na rua em direção a densas árvores. Fachada da Cadeia, uma casa com muro alto. Na porta de entrada há um homem fardado em pé ao lado de um cachorro. Em um palacete com inúmeras janelas retangulares, uma delas aberta. Um muro alto cerca a casa, que tem uma árvore no quintal. Em preto e branco, homens fardados com cap estão em fila em um jardim. Eles fazem movimentos sincronizados, erguendo e abaixando uma espingarda ao mesmo tempo em que inclinam e levantam o tronco. A cada repetição, eles viram de lado, dando um giro completo. Um homem também fardado passa no meio deles e os observa. O homem que observa está desarmado. O homem sem a arma desaparece. Os soldados param com as espingardas estendidas à frente do corpo e repetem, mais uma vez, a sequência de movimentos. O jardim no qual eles estão é cercado por um muro alto com árvores atrás. O homem desarmado reaparece entre eles. Os soldados fazem alongamentos, abrindo e estendendo as pernas e os braços. Eles flexionam os joelhos, segurando a espingarda sobre os ombros. Mais uma vez, o homem desarmado desaparece. Os soldados se colocam em posição de sentido, com a espingarda rente ao lado direito do corpo. Outro homem fardado e desarmado surge na frente deles, que se posicionam em 2 filas. Letreiro, Società Mútuo Socorro. Esta notável agremiação honra, quer pela sua organização, quer pelas belezas de suas instalações, a laboriosa colônia italiana. Fachada da Società, um palacete com colunas gregas e as seguintes datas na parte superior, 1887 e 1905. Jovens, todas brancas, descem degraus do palacete usando roupas claras, algumas seguram livros. Letreiro, uma residência, moradia do senhor A. Sabino. A filmagem abre-se em um círculo. Em tom amarelado, um palacete com 2 torres, janelas retangulares e cercado por uma grade sobre uma mureta. Letreiro, outro belo palacete. Em preto e branco, vê-se um palacete, com janelas grandes e retangulares, colunas gregas em uma varanda e também cercado por uma grade sobre uma mureta. Letreiro, um lindo jardim de uma residência particular. Letreiro, um lindo rosal. O jardim possui árvores e vários tipos de plantas, dentre elas, as rosas. Uma mulher negra e robusta, usando um vestido longo e claro, desce degraus no jardim e vai em direção a uma criança branca encostada em um muro. A criança grita. A mulher a segura pelos braços e a carrega. Letreiro, um palacete elegante e moderno. Em tom violeta, vê-se uma torre do palacete, com telhado de cerâmica e janelas retangulares abertas. Letreiro, diversões, Teatro Santo Estevão, propriedade da municipalidade. Teatro escrito com TH. A filmagem abre-se em um círculo. Em tom violeta, vê-se o parque com frondosas árvores. Há 2 edifícios no entorno. Uma charrete puxada por 2 cavalos passa em uma rua. Um homem de chapéu e terno atravessa a rua. Letreiro, Cine Politeama.
Em tom amarelado, fachada do cinema, com 2 andares, uma varanda na parte superior e uma placa na qual se lê O Homem das 3 Palavras. Em frente à entrada, há alguns cartazes de filmes, um deles com a ilustração de um cowboy. Crianças estão em frente ao cinema. Letreiro: Clube Piracicabano. Em tom violeta, vê-se a fachada do clube, um extenso edifício de 2 andares e com varandas na parte superior. Os janelões têm forma de arco e há inúmeras portas, algumas abertas. Um homem caminha na calçada em frente. Algumas janelas estão abertas. Letreiro: Clube Republicano. Vista do lindo prédio onde está instalado o clube. Em tom amarelado, a fachada do clube, com janelas grandes e retangulares de madeira, além de uma comprida varanda. Letreiro: Assistente social. As autoridades municipais e a filantropia do povo piracicabano dão aos pobres e desvalidos toda a assistência. Filantropia, escrito com PH. Letreiro: Santa Casa da Misericórdia. A filmagem abre-se em um círculo. Em tom amarelado, a fachada da Santa Casa, um extenso edifício que ocupa todo um quarteirão. Ele tem janelas grandes e retangulares, quase todas abertas, e uma varanda na frente. O edifício é cercado por uma mureta com uma grade. Na rua em frente há um trilho de bonde. Percorremos a extensão da Santa Casa até o fim da rua. Do outro lado da rua há um poste. Letreiro: Carrossel em benefício da Santa Casa. A filmagem abre-se em um círculo. Em preto e branco, crianças e adultos giram sentados em aviões de um carrossel. No meio do carrossel, um homem branco de chapéu e terno observa. Ele aponta para frente e outro homem, também de chapéu e terno, aproxima-se dele. Embaixo do carrossel, uma mulher branca com uma sombrinha aberta olha para frente. Mais adiante, um homem negro de chapéu olha para o brinquedo. Eles estão sobre um gramado, onde crianças também olham para o carrossel. A filmagem fecha-se no círculo. Letreiro: Sanatório São Luís. Em tom esverdeado, há diversas árvores e um gramado diante do sanatório. Várias janelas estão abertas. Em frente à edificação alongada, um imenso jardim com variadas plantas. O sanatório possui telhado triangular de telhas de cerâmica e paredes claras. Uma cerca feita de arame presa a estacas de madeira delimita a propriedade. Há também uma casa ao lado do edifício principal do sanatório. A casa possui 2 janelas e uma porta. Ao longe, vê-se as montanhas. Do outro lado do sanatório, além da cerca de arame, há muitas árvores. Letreiro: Uma grande obra de filantropia, o asilo onde é amparada a velhice. Asilo está escrito com Y. A filmagem abre-se em um círculo. Em preto e branco, vê-se um campo extenso. Em um jardim, altos troncos de árvores estão cercados por arbustos. Uma cerca feita de arame preso a estacas de madeira está em volta das árvores. Homens idosos, todos de chapéu, estão em pé no jardim. Ao fundo, há uma casa. Uma menina negra de vestido passa no meio dos idosos, que são brancos. Eles se enfileiram e ela se coloca ao lado deles, olhando para frente. O outro lado do jardim também é repleto de árvores, plantas menores e arbustos. Há idosos negros diante da casa, todos de chapéu, camisa, paletó e calça comprida. Alguns estão sentados em um banco à sombra de uma árvore. A menina negra está entre eles e 2 freiras brancas caminham ao lado. Uma das freiras se afasta, olhando para frente. Ela vai até 2 idosas, uma está sentada no chão. Letreiro: Homens, tende piedade dos vossos irmãos que sofrem. Em latim: Senite parvulus venire ad me.
A idosa sentada é branca e está cabisbaixa, segurando algo enrolado. Atrás dela, a outra idosa também sentada e cabisbaixa. Por trás, a freira puxa a idosa de trás pelos ombros. A freira puxa a touca da mulher e ela puxa de volta. Um idoso negro em pé e segurando em uma bengala observa a cena. A freira caminha entre outros idosos também com bengalas. Um é branco e o outro negro. Letreiro: as ruínas vivas de um passado morto. No jardim do asilo, uma idosa branca sorri largamente. Ela está desdentada. Letreiro: dispõe a cidade de uma escola normal, para onde confluem os moços das cidades vizinhas. Vizinha, escrito com S. Em tom amarelado, a fachada da escola normal. Um largo edifício de 2 andares, janelões em forma de arco, pilastras gregas e um muro que o cerca. Crianças correm e posicionam-se na calçada em frente a um portão da escola. São todos meninos que usam chapéu, camisa de mangas compridas, calças curtas e sapatos. Outras crianças correm atravessando a rua em frente e sobem na calçada. A imagem fecha-se em um círculo. Ela abre-se novamente, revelando jovens moças que posam em frente à escola. As moças, todas brancas, usam um vestido longo até os joelhos por cima de uma camisa clara, meias compridas e sapatos. Letreiro: a cidade possui ainda ótimos e reputados colégios. Colégio Piracicabano. Em tom violeta, fachada do Colégio Piracicabano, com 2 andares e paredes de tijolos. As janelas de cima são retangulares e as de baixo têm forma de arco. O colégio é cercado por árvores e por uma grade sobre uma mureta. Algumas pessoas caminham na calçada em frente ao colégio. Há colunas gregas na entrada. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiro: o ensino público é ministrado em vários grupos escolares e escolas reunidas. Letreiro: Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Em tom amarelado, fachada da escola. Uma grande edificação com 2 andares, janelões retangulares e uma balaustrada no telhado. Há árvores em volta da escola que é protegida por um portão. Com as mãos nos bolsos da calça, um homem caminha na calçada em frente e atravessa uma rua. Um menininho caminha sozinho na calçada do outro lado da rua, em direção a um poste. Letreiro: Grupo Escolar Dr. Moraes Barros. Há um frondoso jardim com variadas árvores, arbustos e plantas menores. Percorremos o vasto jardim em direção a um pequeno chafariz. Uma criança caminha em frente ao chafariz que está diante de um caminho. Do outro lado, há mais e mais árvores. De frente ao jardim está a escola, uma ampla edificação de 2 andares com inúmeros janelões retangulares. Letreiro: nesse estabelecimento público recebem instrução mais de 1000 crianças. Vê-se novamente a fachada da escola. Em preto e branco, vêem-se homens sentados em bancos no jardim em frente à escola. Eles observam meninos descerem degraus na entrada e formarem filas. Uma das crianças carrega uma bandeira. Letreiro: Escola Reunidas da Vila Resende. A filmagem abre-se em um círculo em tom violeta, revelando a escola. É um casarão térreo, com janelas retangulares apenas na frente. Em uma varanda da escola, várias crianças estão reunidas. Letreiro: Vida Religiosa, Igreja Matriz. Igreja está escrito com E. Letreiro: Saída da missa. O povo piracicabano é caridoso e amigo dos infelizes e necessitados. A filmagem abre-se em um círculo em tom violeta, revelando um relógio abaixo de um sino na torre da igreja. Abaixo do relógio está cravada a data de 1921. Mais abaixo, janelões duplos em forma de arco estão fechados. Sob os janelões, há uma porta central em forma de arco que está aberta e é adornada na parte superior pelo rosto de um anjo com asas. Várias pessoas estão aglomeradas diante da igreja.
São homens e meninos, todos de chapéu e terno, exceto pelos meninos, que estão de calça curta. 2 meninos se abraçam e posam olhando para a frente. Outro menino brinca girando um chapéu no alto em meio à aglomeração. Outro menino cumprimenta tirando e colocando rapidamente o chapéu e olhando para a frente. Um homem sai da igreja com um chapéu na mão esquerda e com a direita entrega uma moeda a um idoso sentado no chão. Um menino repete o gesto e entrega outra moeda ao idoso. Mais homens e meninos entregam moedas ao idoso conforme saem da igreja. São todos brancos. No meio deles, sai uma idosa branca com um lenço na cabeça e uma mulher negra. Vê-se novamente a torre quadrada da igreja com uma balaustrada no topo. Descendo pela fachada, vêem-se as pessoas, agora dispersas, na praça em frente. À esquerda da igreja há um trilho de bonde, por onde cruza um carro. Um bonde está estacionado e algumas pessoas sobem nele. Percorremos a rua e vemos a lateral da igreja e outro bonde atrás do primeiro. Letreiro: Reverendíssimo Cônego Manuel Rosa, virtuoso vigário da paróquia. Paróquia escrita com CH. A filmagem abre-se em um círculo sem coloração em um denso jardim. 2 padres de batina escura caminham em meio às árvores. Os 2 são brancos e um deles, mais magro, segura uma Bíblia aberta. Ambos olham para a frente. Ao lado do que lê a Bíblia, o padre sorri. Viram-se um para o outro. Letreiro: Flagrantes. Em tom violeta, homens de chapéu e terno estão reunidos ao ar livre. Um círculo fecha-se sobre eles. Um deles fala vigorosamente, jogando um braço e inclinando o corpo para trás. Letreiro: Igreja de São Benedito. Em tom violeta, vê-se a torre da igreja com um relógio acima do sino. Descendo pela torre, vê-se uma balaustrada em volta dela. Abaixo, há uma entrada em arcos. Na rua em frente, um homem é visto de costas caminhando na direção da igreja. Ao lado da igreja há uma praça com várias árvores e atrás uma casa. Em tom amarelado, vê-se um jardim com densas árvores. Em frente há um carro estacionado. Ao fundo, por entre as árvores, vê-se um edifício. Uma menininha corre na calçada em frente ao jardim. Ela brinca com algo que cai no chão. Atrás das árvores há uma grande igreja que se estende pelo quarteirão. Ela possui 2 torres frontais e uma cúpula no centro. Letreiro: Igreja de Vila Resende. A filmagem abre-se em um círculo em tons de violeta, revelando a igreja de torre única com uma cruz no topo. Há alguns vitrais na lateral e um gramado ao lado. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiro: Jornalismo, o belo prédio onde está instalado o Jornal de Piracicaba. Diversos redatores. Em tom amarelado, a fachada do edifício no qual se lê, cravado no topo: Jornal de Piracicaba. O edifício tem janelas com sacadas e no andar de baixo lê-se Oficinas e Papelaria. Alguns homens e rapazes estão parados na calçada em frente. Letreiro: o senhor Nestor de Moraes, diretor-chefe da Gazeta de Piracicaba. Sem coloração, a filmagem abre-se em um círculo, revelando as moitas bem aparadas de um jardim. Nestor de Moraes se aproxima caminhando e olhando para frente. Ele é branco, usa chapéu, terno e colete. Faz um aceno com o chapéu e sorri. Letreiro: Breno Pinheiro, redator da Gazeta e diretor da sala de espera. Em tom violeta, a filmagem mostra 2 homens brancos de chapéu e terno. Um deles fuma. Em preto e branco, vê-se a primeira página da Gazeta de Piracicaba, cuja manchete é A Paulista em Piracicaba. No centro está a foto de um homem branco com bigode torcido. Na parte inferior da página, lê-se Câmara Municipal de Piracicaba. Abaixo estão as fotos de rosto de 10 homens brancos. Mais abaixo lê-se Homenagem aos operosos e piracicabanos.
A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiros, organização comercial e industrial. Piracicaba é um centro comercial importante do interior do estado. Piracicaba já é um centro comercial importante. Suas possibilidades industriais, porém, são enormes e crescentes, visto possuir, no perímetro urbano, no centro da cidade, um dos mananciais da força hidráulica dos mais ricos do mundo. Empresa elétrica. Em tom violeta, a fachada da empresa elétrica, cujo nome está escrito no topo do edifício de 2 andares. De dentro de uma das portas em forma de arco, sai um bonde. Letreiro. Tipos de casas comerciais. Loja do Sol. Tipo está escrito com Y. Em tom violeta, a fachada da Loja do Sol, com o logo de um sol com raios no topo na parte da frente. Há várias portas ao longo do edifício, todas abertas e em forma de arco. Em tom amarelado, fachada de outra edificação. Ela também tem 2 andares e está com as janelas todas fechadas. Na parte de baixo, há portas todas abertas. Um homem está parado diante da porta central. Ele está com as mãos atrás das costas e olha para a rua deserta à frente. Surge outro homem na porta ao lado dele. Há outros estabelecimentos comerciais ao longo da rua. Letreiro. Grande fábrica de macarrão de Emílio Bertozzi e companhia. Em tom violeta, vê-se macarrões cortados e fechados sobre mesas ao sol. As mesas estão na altura do abdômen de alguns homens brancos que caminham entre os macarrões. Em outra parte de um pátio, com paredes rachadas, há massas de macarrão também sobre mesas. Em outra parte da fábrica, massas de macarrão estão estendidas em varais ao sol. Um homem branco de cabelo escuro, terno e gravata observa os macarrões pendurados. Outros homens, de camisa com mangas curtas, carregam os varais com os macarrões e posicionam no meio dos outros. Ao fundo, o homem de terno e gravata caminha ao redor dos varais. Do lado de fora, estacionadas em uma estrada de terra, há 2 carroças guiadas por burros. 2 homens pegam um saco cada um da carroça, colocam-no sobre as costas e entram na fábrica. Um rapaz sai de dentro da fábrica. Ele carrega um saco menor e o coloca dentro de um carro. Na lateral do carro lê-se: Premiado Pastifício Bertozzi. Mais homens, todos brancos, colocam pequenos sacos dentro do carro. Letreiro. Fábrica de portas de aço, única no gênero em todo o interior do estado. Um círculo se forma sobre uma inscrição em uma fachada na qual lê-se: Oficina Vesúvio. Executa-se instalações. Homens de chapéu entram e saem da oficina. Um deles carrega uma escada. Outros 2 levam uma grande porta de aço enrolada. Os 2 homens que carregam a porta, um branco e outro negro, colocam-no sobre uma carroça. Em preto e branco, um homem é visto de costas, dentro da oficina, colocando uma placa de aço em uma máquina com uma engrenagem que gira. A placa é transformada em um tubo. Um menino branco de boina entra e olha para frente. Ele para, observando a máquina. Ao fundo, há outros tipos de máquinas e homens que caminham no meio delas. A oficina possui paredes altas e janelas quase no teto. Um rapaz passa carregando um tubo fino. Letreiro. Farmácia Faria. Propriedade do senhor farmacêutico Hernani Braga, fabricante do afamado fortificante Biogol. Em tom violeta, vê-se o interior da farmácia com homens de chapéu e terno claro. Algumas pessoas, dentre elas uma moça, estão atrás de uma grade de apoio de madeira. Diante da grade, um homem, de avental claro, entrega uma caixa a um homem atrás da grade.
Percorremos a farmácia e vemos um homem de avental branco e óculos correr para trás de um balcão e escrever em um livro. Outro homem abre um armário e outro utiliza um pequeno pilão. Atrás do segundo homem, 2 mulheres e uma menina mexem frascos organizados sobre uma mesa. Fachada do banco comercial. Alguns homens de chapéu e terno estão diante da fachada do banco. Na fachada do estabelecimento, a inscrição Banco Comercial do Estado de São Paulo. O banco possui 2 andares. Letreiro: autoridades estaduais e municipais desfilam sob o Arco do Triunfo. Em tom violeta, a filmagem abre-se em um círculo, revelando o grande Arco do Triunfo. Uma marcha se aproxima passando sob o arco, em uma rua asfaltada e com um trilho de bonde apenas de um lado. Há algumas edificações em ambos os lados da rua e outro atrás do arco. A marcha chega cada vez mais perto, com homens, rapazes e meninos uniformizados e tocando caixa. Na calçada, há alguns meninos negros que acompanham o desfile. Os que marcham são brancos e negros. Letreiro: durante as grandes festas, os bravos escoteiros desfilam pela Rua do Rosário. Em preto e branco, vemos os escoteiros, que são homens, rapazes e meninos uniformizados, ocupando toda a rua e passando por cima de trilhos de bonde. Letreiro: um trem conduzindo escoteiros. Meninos correm em um campo aberto e observam um trem a vapor que passa sobre uma ponte. A locomotiva solta fumaça pela chaminé. O trem segue em alta velocidade. Alguns meninos acenam com as mãos para pessoas nos vagões do trem que acenam de volta. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiro: grandes jogos foram realizados em honra à gloriosa data. O time 15 de novembro de Piracicaba bate-se galhardamente contra o Guarani de Campinas. Em tom violeta, há homens jogando futebol em um campo aberto. Letreiro: a assistência. Inúmeros homens, todos brancos, de chapéu e de terno, assistem ao jogo em pé em uma arquibancada. Alguns estão debruçados sobre uma grade de madeira. Outros seguram sombrinhas abertas. Letreiro: a caridade do povo piracicabano manda as emissárias da graça e da beleza angariarem o óbolo para os infelizes. Venda de flores em benefício da Cruz Vermelha. Em tom violeta, a filmagem abre-se em um círculo, revelando mulheres brancas de chapéu e com vestido longo segurando flores. 2 homens pegam algumas flores. Letreiro: grande foi o número de visitantes que acorreram a Piracicaba durante os festejos. O Dr. Guilherme Kuhlmann, diretor-geral da Instrução Pública, em companhia dos deputados Mário Amaral, Hilário Freire e do Dr. Menotti Del Picchia. Em preto e branco, vê-se um abundante jardim com várias árvores e um chafariz ligado a um lago. Um grupo de homens, todos brancos, caminha ao redor do lago. Eles param e formam um semicírculo. Todos estão de chapéu e terno. Alguns seguram jornais e um deles fuma. Letreiro: o Corpo Legislativo Municipal. O ilustre deputado estadual Samuel de Castro Neves, representante do município no Congresso do Estado e vice-prefeito municipal. Em preto e branco, um homem sai da casa e desce uma escadaria. Letreiro: Henrique Rochelle Filho, vereador. Um idoso de barba branca anda no jardim bem aparado. Letreiro: Odilon Ribeiro Nogueira e Ricardo Pinto César. Outro homem branco de bigode caminha no jardim. Mais um caminha no jardim. Ele segura uma bengala. Letreiro: Coronel Antônio de Moraes Sampaio, tesoureiro municipal. Tesoureiro está escrito com TH. Um idoso sem chapéu posa no jardim olhando para frente. Letreiro: secretário da Câmara João Sampaio de Matos. Um homem de cabelo escuro e de bigode posa no jardim. Letreiro: 2 funcionários da Câmara.
2 homens brancos fumam lado a lado. Ao fundo, no jardim, 2 homens negros capinam. Os 2 homens brancos dão alguns passos à frente. Eles conversam enquanto fumam. Letreiro: Coronel Fernando Febiliano da Costa, no seu gabinete de trabalho. Em tom amarelado, um homem branco e calvo está sentado junto a uma escrivaninha. Ele abre uma carta. Vira-se para frente e lê, parcialmente iluminado pelo sol. Letreiro: Dr. Baltazar de Abreu Sodré, médico da higiene, e seu auxiliar, Sr. José Ribeiro Magalhães. 2 homens caminham pelo jardim. Um é mais jovem e alto, com cabelo escuro, e o outro é mais velho e baixo, com cabelo grisalho. Os 2 são brancos. Eles conversam. Letreiro: Sr. Clemente C. Gomes, inspetor de veículos, e Sr. João Silveira Belo, funcionário municipal. Um homem branco de cabelo e bigode escuros caminha pelo jardim. Um homem negro faz a rega. Outro homem branco de chapéu está ao lado do de bigode. Os 2 conversam. Eles olham para algo à frente deles. No alto de uma escada em frente a uma casa, um homem de chapéu sai por uma porta que ele fecha. Ele desce os degraus e vai até o jardim. O homem é branco e de barriga farta. Letreiro: No ano comemorativo do 1º centenário da independência brasileira, é governador da cidade o excelentíssimo senhor Coronel Fernando Febiliano da Costa, ilustre presidente do Diretório Político. A filmagem abre-se sem coloração, revelando um homem que fuma no topo da escada em frente à casa. Ele desce a escada e vai até o jardim. Ele é branco e está de chapéu e terno. Para, olhando para frente. O homem, que é idoso, faz um aceno de cabeça. Letreiros: Vastos, artísticos e belos são os parques, as avenidas e as ruas da cidade. A prefeitura, cuidando da sua absoluta higiene, não descura de sua graça e estética. Panorama visto da Avenida Independência. Sem coloração, a filmagem abre-se em um círculo, revelando o imenso parque com pequenos arbustos sobre um vasto campo. Algumas casas são vistas ao longe, em meio a árvores. Letreiro: Avenida da Independência. Em tom esverdeado, a larga avenida de terra, deserta e ladeada por cercas com estacas de madeira. Após a cerca, um extenso gramado e casas ao longe. Ao fundo, as montanhas. Percorremos a paisagem urbana após o gramado ao lado da avenida. Dando um giro de quase 180 graus, vê-se apenas arbustos sobre o gramado que cerca a avenida. Sem coloração, um círculo abre-se, revelando alguns bois que pastam no gramado. Percorrendo pelo gramado, há uma casinha ao fundo. Há também uma estrada e casas mais atrás. Percorremos as várias casas e edifícios. Letreiro: Panorama da fábrica Aretosina, engenho central e usina elétrica. Em tom amarelado, a filmagem abre-se em um círculo, revelando uma estrada ladeada por árvores. Alguns homens e mulheres sobem um pequeno morro e atravessam a estrada. Outros ficam parados na beira da estrada. Atrás deles, descendo o morro, vêem-se as edificações das fábricas.
Também há crianças caminhando pela calçada. À frente das edificações da fábrica, do engenho e da usina, algumas palmeiras cujas folhas balançam ao vento. Crianças correm por um gramado na frente das instalações. Ao fundo, há uma grande quantidade de árvores. As crianças continuam correndo pelo gramado diante das palmeiras. Vêm-se casas ao longe. As crianças param de correr e caminham apressadamente. Há alguns tecidos estendidos no gramado. As crianças voltam a correr. Há ainda mais e mais palmeiras pela área da fábrica, do engenho e da usina. Letreiro, trecho encantador de paisagem, onde se avista a ponte que liga a cidade à próspera Vila Resende, paisagem com Y e Z. Em tom esverdeado, um homem está em pé sobre uma carroça que passa pela estrada. Outro homem sai de um carro estacionado junto à calçada. Uma pessoa caminha no gramado abaixo, descendo o morro. Letreiro. Do gracioso jardim da cadeia avista-se um dos mais belos panoramas da cidade. Em preto e branco, a filmagem abre-se em um círculo revelando um jardim com árvores variadas. O grande jardim é mostrado em toda a sua extensão. Um círculo fecha-se ao redor da paisagem. Em uma transição, crianças correm entre arbustos pelo jardim. Um adulto levanta-se em meio aos arbustos. A filmagem é em movimento do jardim com árvores densas. Por entre as árvores, um edifício é visto. Mais ao longe, há mais e mais casas. Em outra parte, há uma estrada no meio do jardim. Letreiro, jardim público, vários aspectos. 3 moças brancas caminham lado a lado no jardim. Elas usam vestido claro até os joelhos. Letreiro, no jardim público, o footing. Em tom violeta, alguns homens de chapéu e terno caminham na direção de algumas mulheres. Cruzam-se e cada grupo segue para um lado. Um dos homens olha para trás para as mulheres. Letreiro, trecho do largo do jardim. As mulheres estão sentadas lado a lado em um banco. Alguns homens passam na frente delas e uma delas leva a mão esquerda ao peito. As mulheres, todas brancas, conversam entre elas. Elas sorriem, olhando para frente. Sorrindo, uma delas remexe-se no banco, ajeitando a gola do vestido. Outras estão sentadas de pernas cruzadas, com as mãos em volta dos joelhos. Atrás delas, um homem branco de terno e gravata olha para frente e sorri. As mulheres conversam animadamente entre elas, sorrindo. Uma delas dá um tchauzinho. Letreiro, Dona Pequitita Costa, prêmio do concurso de beleza. Em tom violeta, a filmagem abre-se no jardim de uma casa. Uma moça branca desce uma escada até o jardim. Ela tem cabelo ondulado preso em um coque, nariz afilado e lábios finos. A filmagem fecha-se em um círculo sobre o rosto dela. Letreiro, Rua Moraes Barros. Em tom amarelado, vê-se um grande estabelecimento de nome, Casa Giraldes. Crianças pulam na calçada em frente ao estabelecimento. Algumas pessoas atravessam a rua em frente que é ladeada por estabelecimentos comerciais. Outro estabelecimento é visto, diante do qual 2 meninos pulam na calçada. Os 2 meninos são brancos e um deles pisa na rua. Ele volta para a calçada e corre atrás do primeiro.
A rua é arborizada. Uma carroça puxada por um cavalo segue pela rua. Letreiro. A cidade será toda calçada de paralelepípedos, estando já concluído o serviço em algumas ruas. Em tom amarelado, a filmagem abre-se em uma rua sobre a qual há blocos de pedras retangulares empilhadas. Crianças brincam no meio dos blocos e alguns adultos observam. 3 homens encaixam os blocos martelando, formando a rua de paralelepípedos. Meninos pulam sobre os blocos. Os homens estão agachados martelando os blocos no chão. Os meninos estão descalços. Letreiros. Os vivos de hoje não se devem esquecer dos mortos. Homenagem aos gloriosos nomes dos que contribuíram para o engrandecimento de nossa terra. In Memoriam. Entrada do cemitério. Avenida da Saudade. Caminho da Necrópole. Em tom esverdeado, a filmagem abre-se revelando a fachada do cemitério com uma cúpula no topo central sobre uma entrada em forma de arco. No interior do cemitério, há uma rua com várias lápides de um lado e árvores de outro. Letreiro. Túmulo do Dr. Antônio de Almeida Prado. Vê-se o túmulo do homem, com uma estátua dele em tamanho real, sentado em um banco. Atrás está uma tampa de caixão de cimento em pé. A estátua, vista de mais perto, é de um homem idoso que usa um sobretudo por cima de um terno. Letreiro. Túmulo do senador Moraes Barros. No túmulo de Moraes Barros há uma lápide com o rosto dele em relevo e flores depositadas na frente. Na frente do túmulo há um pequeno portão. Letreiro. O modesto túmulo de um grande artista, Almeida Júnior. A filmagem abre-se em um círculo sem coloração, revelando o túmulo de Almeida Júnior, à sombra de uma árvore. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiro. Túmulo do grande brasileiro, inolvidável patriota e estadista, Dr. Prudente José de Moraes Barros, ex-presidente da República. A filmagem abre-se em um círculo sem coloração com o busto de Prudente de Moraes sobre uma lápide. Atrás do busto, há degraus adornados no topo por uma folhagem. Atrás dela, há a tampa de um caixão de cimento com uma cruz cravada. A lápide é protegida por 2 portõezinhos fechados. Letreiro. Túmulo do Dr. Cardoso. A lápide é uma coluna com uma tigela na frente, protegida por uma corrente. Há árvores ao fundo. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiros. Túmulo dos frades capuchinhos. Em plena tragédia shakespeariana. To be or not to be. Em tom esverdeado, vê-se o grande mausoléu, que é uma casa com telhado triangular. Um homem cava o chão com uma enxada e outros 3 aproximam-se dele. Um idoso aponta para a pintura no mausoléu, um frade segurando um crânio humano. O homem da enxada entrega um crânio ao idoso. O idoso olha o crânio e outros 3 homens ao redor dele o observam. Faltam alguns dentes e o maxilar do crânio. O idoso e os homens em volta dele são todos brancos. Vê-se mais de perto a pintura do frade segurando a caveira no colo. Ao lado dele há uma inscrição em latim. Letreiro. Matadouro Municipal. O Matadouro Municipal de Piracicaba, pela sua absoluta higiene, pelas perfeições de suas instalações, é um dos mais importantes do estado. A filmagem abre-se sem coloração, exibindo a grande edificação do Matadouro, com paredes de tijolos aparentes e colunas. Há janelas na parte inferior, todas abertas. O matadouro é visto em toda a extensão, com uma cerca de arame na frente. Mais adiante, há um gramado aparado. Há também algumas carroças paradas na frente do matadouro.
Vários bois correm em frente ao matadouro, levantando poeira. Algumas pessoas observam à distância. Os bois param de correr e reúnem-se no terreno. Atrás de uma cerca, vários homens observam os bois se aproximarem e passarem por uma porteira. Todos os homens usam chapéu. Os bois aglomeram-se em um cercado. A filmagem fecha-se em um círculo. De cima, vê-se um corredor do matadouro, que tem chão de terra. Os bois passam em frente ao corredor e seguem. Eles voltam e passam reto pelo corredor. Retornam e entram no corredor. Sentado em um muro do corredor, um homem chuta os bois e bate neles com uma vara. Em tom violeta, em outra parte do matadouro, carcaças de bois estão penduradas em ganchos. Um homem joga água no chão com uma mangueira. Letreiro, marchantes. Homens estão posicionados diante do matadouro. Eles são diversos. Usam chapéu, camisa, paletó e calça. Um deles estende a mão direita olhando para frente e acena com o chapéu. Outro também acena sorrindo, erguendo o chapéu no alto. Letreiro, Mercado Municipal. O Mercado Municipal de Piracicaba é um grande centro comercial urbano. Nele estão à venda as produções de sua policultura. Nele está escrito com 2 L's. Sem coloração, vê-se o topo da fachada do mercado, contendo um relógio preso em uma parede de tijolos. Abaixo do relógio lê-se Mercado. Mais abaixo, a porta de entrada em forma de arco e aberta. Crianças e adultos estão parados à porta. Uma mulher carregando um cesto de palha no braço direito passa no meio de meninos parados em uma das portas do mercado e sai. Ela é branca, para e olha ao redor. Há outras 2 mulheres com um lenço cobrindo o cabelo e amarrado no pescoço que estão diante de outra porta do mercado. Algumas galinhas ciscam no chão. O mercado é visto mais de longe, com carroças paradas à frente dele. Há uma árvore na frente do mercado que tem janelas altas em forma de arco e telhado triangular. Árvores fazem sombra sobre a fachada do estabelecimento. Algumas pessoas caminham em frente, entrando e saindo do mercado. Um rapaz que usa calça curta se aproxima. Um homem e um menino partem em uma carroça puxada por um burro. Ao lado do mercado há um quiosque. Algumas pessoas saem dele, a maioria crianças e mulheres, carregando cestos de palha. Letreiro, Edifício dos Correios. Em tom violeta, vê-se a fachada do Edifício dos Correios, uma construção com portas bem grandes em forma de arco. Alguns meninos e homens de terno estão parados à frente de uma das portas do edifício. Letreiro, Rua Alferes, José Caetano. Em tom violeta, a filmagem abre-se em um círculo, revelando a rua com casas de ambos os lados. Letreiro, Cartório do Registro Civil. Em tom violeta, vê-se a fachada do cartório, um casarão com janelas retangulares. Homens e meninos caminham na calçada. Letreiro, Cine Íris. Em tom violeta, vê-se a fachada do Cine, uma edificação com janelas retangulares fechadas no andar de cima e portas abertas embaixo. Letreiro, Juramento da Bandeira. Aspecto da tocante cerimônia realizada pelo Tiro 542. Em tom amarelado, homens fardados estão enfileirados ao ar livre. Há algumas mulheres em um canto. Junto às mulheres, há também algumas crianças. As mulheres, as crianças e mais alguns homens estão parados diante de um amplo casarão de 2 andares.
Na frente das pessoas estão alguns guardas, tanto brancos quanto negros. Os homens fardados formam filas com uma distância de um braço entre eles. Um deles carrega uma bandeira enrolada e posiciona-se na frente dos outros homens fardados. Ele segura a bandeira apoiada sobre o ombro direito. Homens e mulheres aglomeram-se observando os homens fardados. Também alguns meninos com uniforme de escoteiro. Em preto e branco, os homens fardados são vistos de perto. Os outros homens fardados estão posicionados em fila. Eles viram de um lado a outro batendo os calcanhares e saem em marcha. Avançam em uma estrada com árvores em um gramado ao lado. Os soldados vão até o fim da estrada e voltam. Eles param. Eles colocam uma distância de um braço entre eles e ficam parados em fila. Letreiros, ensino, instrução e educação. Piracicaba dispõe de um aparelhamento escolar dos mais notáveis do estado. Escola Agrícola de Piracicaba. Esta escola, que possui instalações perfeitas, é considerada uma das mais notáveis do mundo. Justo orgulho do adiantado grau de cultura paulista, a Escola de Piracicaba está instalada num dos locais mais aprazíveis da cidade. Em tom amarelado, a filmagem abre-se em um círculo, revelando a Escola de Piracicaba, um extenso casarão de 2 andares e inúmeras janelas. Em frente há um vasto gramado. A filmagem fecha-se em um círculo e abre-se novamente, revelando um jardim de flores. Ao fundo, uma casa térrea. Ao fundo, muitas árvores. Ao longe, um homem caminha entre os arbustos floridos do jardim. Percorrendo a plantação e dando um giro de 180 graus, vê-se outra casa ao fundo. Letreiro, vista lateral do grande edifício. No topo de um casarão de 2 andares, Escola Agrícola Luiz de Queiroz. Letreiro, maravilhoso, amplo, encantador, é o grandioso parque da escola. Em preto e branco, 2 carros seguem em uma estrada no parque da escola. O parque é composto de variadas árvores ao fundo. À frente da escola, há um gramado bem aparado com flores no centro. O parque da escola estende-se até a linha do horizonte, com árvores de diferentes tipos. Um carro passa em uma rua ao lado do gramado. Um círculo abre-se em tom esverdeado, revelando uma longa estrada que vai até a escola. Há árvores em ambos os lados da estrada. Em uma transição, um carro solitário percorre a estrada. Ele segue devagar, quase parando. Letreiro, posto zootécnico da Escola Agrícola, animais de raça. Sem coloração, a filmagem abre-se revelando a fachada do posto zootécnico, escrito com CH. É uma edificação com um telhado triangular e uma porta ampla. Dela, sai um homem puxando um cavalo por uma rédea. O cavalo tem pelagem escura, crina clara e patas também claras.
Ele mexe as orelhinhas para os lados e olha para frente, balançando a crina. Outro homem sai do posto puxando outro cavalo por uma rédea. O cavalo é escuro, com crina também escura e curta. O homem puxa o cavalo de volta. Um homem negro puxa um boi por uma corda presa ao focinho dele. O boi é malhado. O homem dá uma volta desfilando com o boi. Uma vaca malhada caminha em frente ao posto. Um cachorro corre por trás dela. A vaca abana o rabo. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiro: o professor Atanasoff e seu cão amestrado. Em tom amarelado, vê-se uma porta dupla aberta apenas de um lado. Um homem branco, baixo, de terno e gravata, sai junto com um cachorro que corre uma escada abaixo. O homem também desce e faz um gesto para o cão, que senta e levanta as patinhas dianteiras. Letreiro: Escola Agrícola, grupo de alunos depois da aula. Alunos, todos homens e brancos, sobem em um bonde no qual se lê Empresa Elétrica. Um homem acena tirando o chapéu. Sem coloração, alguns homens fardados saem da escola. Eles descem alguns degraus diante da entrada principal. Uma mulher branca de chapéu e vestido longo os acompanha. Na frente da escola há um carro estacionado. Um homem abre uma porta de trás e a mulher entra. Os homens fardados param ao lado do carro. Um homem de terno cumprimenta com um aceno de chapéu um homem fardado e vai até outro carro. Os outros homens se dividem e entram nos carros. Letreiro: Belezas Naturais, Avenida dos Bambus. Em tom esverdeado, a filmagem abre-se revelando uma avenida larga com trilho de bonde de um lado. Um carro passa. A avenida é coberta por um túnel de bambus. Letreiro: na ponte do rio Piracicaba. Sem coloração, vê-se o rio, cuja margem é cheia de arbustos e com casas ao fundo. Percorremos o rio e vemos uma ponte sobre ele, na qual algumas pessoas caminham. A outra margem do rio é deserta e coberta por grama. Na ponte sobre o rio há um trilho de trem de um lado e uma estrada do outro, por onde passa um homem em uma carroça. Ao fundo, vêem-se casas cercadas por árvores. Algumas pessoas estão paradas na ponte, debruçadas sobre uma grade. De longe, um trem se aproxima soltando fumaça. Em alta velocidade, o trem chega cada vez mais perto. É um trem a vapor, com 3 vagões. Ele faz uma curva e vai embora. Em outra ponte, um bonde passa em um trilho. Ao lado, no asfalto, um carro atravessa a ponte, que está sobre o rio. Letreiro: Morro do Enxofre. Em tom azulado, percorremos o rio de águas tranquilas. Tanto de um lado quanto de outro, uma espessa folhagem toca a superfície das águas. Um galho paira sobre o rio. Percorremos as águas, que refletem o céu. Passando em outra parte do rio, vê-se toda a extensão da largura dele. A folhagem cobre todo um morro. Em outro trecho, vê-se a imensidão do rio, com apenas mato na margem. Ao longe, um barco navega velozmente. Ele chega mais perto. Ele é visto mais de perto, com um homem o conduzindo. Há outras pessoas dentro do barco. Percorremos outro trecho do rio, com mais e mais folhagem, que toca a superfície na margem.
O sol se torna mais forte, refletindo na água e tornando-a brilhante. Chega-se em uma área mais estreita do rio, com a folhagem tocando as margens em ambos os lados. O topo de parte da folhagem se destaca, com folhas mais esparsas e escuras em contraste com o céu claro. Seguimos descendo lentamente pelo rio. Em outro trecho, 3 homens remam em uma canoa, um em uma e 2 em outra. Os 2 homens na canoa remam em alta velocidade. O que está sozinho flutua sobre as águas. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiro: margeando o rio. Na margem do rio há várias casas cercadas por árvores. A filmagem balança de um lado a outro, semelhante ao balanço das águas. Percorremos o rio e, aos poucos, a filmagem para de balançar. Uma pessoa caminha na margem, na qual há casas térreas com telhado triangular. As casas se espalham pela margem do rio com árvores altas. Ao longe, mais casas são vistas. Além das casas, há casarões e algumas das árvores são palmeiras. Percorremos a margem e de volta até o rio. Letreiro: engenho central visto do rio. Ao longe, por trás da folhagem que toca o rio, uma chaminé do engenho. A filmagem fecha-se em um círculo. Letreiro: o Mirante, local maravilhoso, donde se contempla um dos mais belos trechos de paisagem. A filmagem abre-se em um círculo, revelando a correnteza do rio, cujas águas passam batendo em pedras. Uma casinha é vista ao fundo, no meio do morro coberto de folhas. As águas, fortes, formam uma espuma, conforme descem batendo nas pedras, que são de tamanhos variados. Letreiro: Salto do Piracicaba. É um dos mais belos espetáculos que a natureza oferece aos olhos maravilhados do viajante, o célebre Salto de Piracicaba. As águas que descem batendo em pedras são o Salto de Piracicaba. Mais ao fundo, há uma larga corredeira. Percorremos o rio, fortemente iluminado pelo sol e com variadas pedras no meio. O movimento das águas na corredeira gera espumas que cobrem as pedras. Conforme percorremos o salto, vemos rochas de um lado. Alguns galhos desfolhados estão caídos no meio da água. As corredeiras espalham-se de uma margem a outra. Quedas d'água são vistas mais de perto. Realçada pela luz solar, as espumas das águas correntes. Letreiro: outro trecho do salto. Em outro trecho, as águas correm velozmente descendo sobre rochas. Elas passam ao lado de folhagens em direção a uma margem, onde há algumas casinhas. No meio do rio, sobre uma rocha, um homem está em pé atrás de uma máquina fotográfica de caixa sobre um tripé. Ao lado dele, há um rapaz sentado. Ambos são brancos, estão com calças dobradas acima dos joelhos. Ao fundo, na margem, há mais folhagens e uma abundante cachoeira. A correnteza segue forte, descendo o rio. Letreiro: as águas cintilam nas rochas,
e a espuma enrisa-se como um punhado de pedras preciosas. Cintilam, escrita com SC. A filmagem abre-se em um círculo, revelando as quedas d'água sobre as rochas. As águas caem produzindo espuma em abundância, semelhante a um véu branco. As rochas são enormes e embaixo as águas estão tranquilas. Percorremos as quedas d'água com árvores atrás. As rochas sobre as quais caem as águas formam degraus. Percorremos as corredeiras do salto até chegar a uma, da qual jorra água abundantemente. A água que jorra forma uma cascata, que brilha fortemente debaixo da luz do sol. Conforme caem, as águas seguem tranquilas pelo rio. Em outro trecho, as águas contornam as pedras, que são pontudas. Continuamos a percorrer o rio, que tem árvores altas na margem. Letreiro. Dentro destas quedas, fantasticamente belas, a riqueza da força represada aguarda seu aproveitamento para se tornar ouro. Um homem de chapéu, camisa, bermuda e descalço sobe nas rochas no meio do rio. Ele é visto de costas e caminha olhando para frente. Ele ergue um braço e continua a caminhar, subindo em uma rocha mais alta, na qual jorra água. Ele lava as mãos e tranquilamente caminha sobre a rocha mais alta, passeando na água jorrante. Toda a extensão das quedas d'água é vista à distância e de cima. Ao fundo, vê-se a ponte e um trem passa sobre ela. Percorremos o salto grandioso com águas que jorram. Mais ao fundo estão as casas na margem. Há também um casarão e muitas árvores. Continuamos a percorrer o salto. De cima, as quedas d'água são vistas diante de casas no morro. Percorremos as quedas, cujas águas formam uma espuma branca conforme caem batendo nas rochas. A partir de outro trecho, próximo da margem, a correnteza está forte. Ao fundo, vê-se o morro. Percorremos o rio, dando um giro e quase chegando até a outra margem. Ao fundo, vêem-se algumas canoas paradas. Do outro lado da margem, onde há mais casas cercadas por árvores, há também rochas grandes e pontudas. Perto delas estão dois homens, um em pé e outro sentado. Há também um menino sentado. O homem que está em pé acena com o chapéu em nossa direção. Letreiro. Figuras decorativas da paisagem, as lavadeiras põem uma nota humana e viva entre a alegria cantante das águas. A filmagem abre-se e vê-se uma mulher de costas em pé na margem do rio. Ela pega um lençol, dobra e torce, batendo-o com força nas rochas até espirrar água. Percorremos novamente a margem do rio, onde um homem rema em uma canoa e uma criança brinca sobre um pedaço de terra. As águas calmas refletem as casas da margem. O homem, que é negro, para de remar a canoa e aponta algo à frente dele. É outro remo, que alguém entrega e ele pega. Há outro homem negro dentro da canoa com ele. Ambos estão de chapéu, camisa clara e calça escura. O primeiro homem rema e o outro senta. Letreiro. O salto visto do Jardim do Mirante. Através de folhas de árvores,
Vê-se uma das quedas d'água do salto. Percorremos a queda d'água emoldurada pelas folhas da árvore. Vê-se uma casa no morro de um lado da margem. Percorremos as folhagens densas. Chega-se até uma viela entre a mata ciliar, na qual alguns homens são vistos de costas caminhando. Eles andam lado a lado. Letreiro: o vitorioso Clube de Regatas. Vê-se ao longe a Rua do Porto. Percorremos a margem novamente, com vista para o clube, que é uma edificação larga, com uma sacada grande e um quiosque ao lado. No centro do rio, há uma torre em estrutura de madeira. Percorremos de dentro do rio, passando pela torre, pelo quiosque e pelo clube. Em tom amarelado, uma pessoa salta de cima da torre no rio. Em volta da torre, um homem rema em uma canoa no sentido oposto ao que o homem salta. Ao longe, há outras duas pessoas que também remam em canoas. Elas remam cada vez mais rápido. Nas outras duas canoas, há 3 pessoas remando em cada uma. Ao fundo, o sol brilha sobre as árvores e a luz é refletida nas águas tranquilas. Um dos remadores para, e os outros seguem em frente, passando pela torre sobre a qual há 2 homens. Letreiro: Ave Maria. Sob o crepúsculo de ouro, a maravilha da terra aos poucos desaparece. Ao longe, uma pessoa está parada, em pé, ao lado de uma árvore com galhos secos. Letreiro: Piracicaba, 1922. Uma produção, Urgência Filmes. Créditos finais. Direção: Tiago Altafine. Produção: Carol Aleone. Cinemateca Brasileira. Marcela Greco, pesquisadora sênior. Yasmin Rameir, técnica de preservação e revisora. Luísa Malzone, técnica de restauração. Guilherme Albani e Elisa Ximenes, atendimento. João Teodoro, colorista. Trilha musical e sonoplastia. André Bertini, Celso Rocha e Saulo Ligo. Músicos: Alessandro Penesi, André Grella, Luana Paula, Luiz Fernando, Naguib Terek Viana, Nailor Proveta e Saulo Ligo. Documentário. Direção: Tiago Altafine. Produção: Carol Aleone. Fotografia e colorização: Fábio Zang. Finalização de áudio: Max Mata. Historiador: Maurício Beraldo. Design gráfico: Rogério Forte. Assessoria de imprensa: Eric Tadesco. Assistência de produção: Lina Agifo. Social media: Laura Castrali. Recursos de acessibilidade: Iguale Comunicação de Acessibilidade. Realização: SP Cult, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Audiodescrição: Iguale Comunicação de Acessibilidade. Direção: Tiago Barros. Roteiro: Vanessa Delfino. Consultoria: Edgar Jacques. Narração, gravação e edição: Marcos Pauleira. Coordenação de Acessibilidade: Léo Rossi. Produção: Pamela Júcio e César Medeiros. Estagiário: Guilherme Santos.